Deus, aqui está o teu servo ungido do Senhor, filho amado do Senhor, que mais uma vez será um canal do Senhor para as nossas vidas. Senhor, que o fluir do teu Espírito através de suas palavras seja nítido em nós e que ninguém, nem aqui, nem os que estão em culto online, possam sair sem serem impactados pela tua palavra preciosa. Que essa palavra não alcance somente o racional da nossa mente, mas que ela alcance o íntimo do nosso coração, gerando vida, transformação e mudança para o louvor da tua glória. Que todos os projetos e sonhos do teu filho, do teu servo Douglas, sejam direcionados pelo Senhor, porque ele, enquanto o Senhor o abençoa para abençoar as nossas vidas, o Senhor cuida da vida dele. Eu oro assim, agradecida, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Uma boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. É ótimo, é maravilhoso estar aqui mais uma vez reunido com os irmãos. É um presente de Deus, eu não tenho dúvida disso. O acampamento está chegando e eu queria contar com a ajuda da igreja, né? Algumas pessoas estão ainda naquela fase de e agora? Como eu me inscrevo? Não tenho dinheiro. Só que dessa vez eu não queria pedir para os irmãos só dinheiro, não. Eu queria... porque se alguém quiser dar dinheiro, mas eu queria propor outra coisa. Eu tenho falado para a galera que eles podem trabalhar e conseguir dinheiro. E muitos fizeram isso. Muitos venderam coisas aí. Cadê? O Kevin tá ali, ó. Conseguiu pagar o dele, agora ele já vai trabalhar por mais um, né? Para poder levar a noiva também. Vai conseguir. Hoje não tem, que você falou, né? Mas quando tiver o Brigadeiro Gourmet, irmão, compra com ele, ajuda ele. Se alguém estiver vendendo alguma coisa, a galera lavando o carro no Lava Jato, né? Queria agradecer o Henrique, que coordenou essa galera esse tempo todo aí. Eu sei que os meninos não são fáceis, e aí o Henrique dá uma estressada com eles lá, mas é para botar eles no rumo, graças a Deus por isso. E aí, eu não sei se o Ezequiel está aí. O Ezequiel está aí? Acho que não, né? Está aí? Está escondido aí? Vem aqui. Tu vai vir aqui na frente aqui agora. Vem cá. Tu vai vir aqui. O Ezequiel, irmão, ele já está frequentando a nossa embaixada. Ezequiel fez CDR. Ezequiel é um garoto de Deus aí, buscando conhecer cada vez mais Jesus. E aí, o Ezequiel, ontem, nós estávamos aqui no Operação Discípulo. Vem por aqui que tu é jovem. A gente estava aqui no Operação Discípulo, e aí o Ezequiel mandou assim para mim, eu não tenho grana. E eu falei, cara, a galera está vendendo alguma coisa. Aí ele falou, eu não tenho grana para vender alguma coisa. Joguei o que eu tinha na mão, eu joguei na mão dele e falei, agora tenta multiplicar. Só que ele tem pouca experiência com o negócio. Ele foi na intenção de comprar o bombom, não é isso? E não tinha, o bombom não dava o dinheiro que eu dei. Faltava um tiquinho assim. E aí ele não teve outra ideia. Tu comprou alguma coisa para hoje? Comprou? Glória a Deus. O que tu comprou para hoje? Jujuba, paçoca e amendoim. Jujuba, paçoca e amendoim. Se você gosta, você vai comprar. Se você não gosta, você vai comprar. Amém, irmão? E aí, se você quiser comprar pelo dobro, pelo triplo do preço, você vai ajudar muito, não só a vida do Ezequiel, mas de muitos outros que precisam. E aí o segundo pedido. Por exemplo, ele não tem essa experiência toda. E olha só, irmão, o acampamento, ele ministra desde o início na vida de todo mundo. Já pensou se você que tem conhecimento de fazer alguma coisa, ou até de multiplicação de dinheiro, se você chama esse garoto no final do culto e fala, cara, cola comigo, vamos fazer esse dinheiro render. Já pensou você ser usado por Deus para abençoar essa próxima geração a aprender a mexer com finanças, a aprender, de repente, a fazer um brigadeiro. Tia Gabi é boa em brigadeiro. Pegar umas garotas dessa aí que está sem grana, vem cá, vou te ensinar a fazer um brigadeiro, vou te ensinar a fazer uma torta, não sei o quê. E a gente vender, né, porque o pessoal gosta disso, e ganhar dinheiro. E aí a gente não só leva a galera para o acampamento para brincar, para ouvir também a palavra de Deus, mas ensina também essa galera a agir, beleza? Então lá fora agora tu vai vender muito, e beleza? Isso aí. Assim como ele, tem outros. A Laís também. Ontem o Pedro Henrique está por aí também, não, né? Acho que o Pedro não está aí, não viu ele? É porque o Ezequiel estava escondidão. Está ali também, escondido? Conseguiu alguma coisa? Tu preparou alguma coisa para vender hoje, não? Não, ele está... Acho que ele está em outro universo ali. Cara, me ajuda a te ajudar, cara, em nome de Jesus. Nós estamos tentando, você me ajuda a te ajudar.
Então vamos lá. Se você pode fazer isso, ajude, abençoe, chama essa galera, vê alguém que não tem, fala, cara, vamos lá, vamos produzir dinheiro. Queria que vocês me ajudassem nisso, a fazer essa galera entender que é possível trabalhar e conquistar, beleza? Vivi, vê pra mim que horas são aí. Vê aí, Vivi, só pra gente ver que horas são. 9h25 tá ali, ó. Vai dar 9h26 ali naquele ali, ó. 19h26 naquele lá, ó. Seu relógio aí, não sei. Se a gente vai marcar por qual? Pelo teu ou por aquele ali? Eu estou falando isso porque a Vivi pega no meu pé e eu quero só mostrar para ela que, né, é o horário que eu recebi aqui, tá bom? Nada contra não, irmão, mas vamos lá. Irmãos, deixa eu falar um pouco. Vamos para a mensagem de hoje. Eu estava conversando com uma pessoa e aí essa mensagem nasceu dessa conversa, depois dessa conversa. O contexto foi o seguinte, eu estava na minha leitura bíblica e aí na minha leitura bíblica eu estava passando por um texto. E nesse texto, uma pergunta me chamou a atenção, que é o tema dessa mensagem hoje, por que ainda devo ter esperança? E eu fiquei pensando muito nessa pergunta que foi feita, e beleza, olha só como é que Deus faz. Deus me colocou diante de uma pessoa, e essa pessoa me falou que estava perdendo a esperança, falou assim, não dá mais para ter esperança nas coisas, nem tem motivo para isso. E na hora minha mente voltou para o texto que eu estava lendo, para tudo que eu estava pensando sobre o texto. Conversei bastante com essa pessoa e, graças a Deus, depois disso, Deus deu essa mensagem aqui. Então, eu queria que você abrisse o coração, porque talvez você esteja nessa condição de alguém que está perdendo a esperança. Nós vamos começar lendo o texto base, um versículo, e depois nós vamos ler mais. 2 Reis, capítulo 6, versículo 33. 2 Reis 6, 33. Ficou até rimando, né? 2 Reis 6, 33. Está lá na tela para a gente. E diz assim o texto. Ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse, essa desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? Eu quero começar por esse texto, tá, irmão? Daqui a pouco a gente vai ler mais. Deixa a sua Bíblia, você que abriu. Aí nesse capítulo nós vamos usar o capítulo 6 de 2 Reis, alguns versículos aí durante a mensagem de hoje. Mas aqui eu quero começar perguntando para você se alguma vez você já sentiu que a sua esperança estava acabando. Talvez você estivesse passando por um grande problema e você foi perdendo a esperança. Você foi envelhecendo, tinha um sonho de fazer uma faculdade e aí você falou, não tenho mais esperança. Você tinha a esperança de ver os seus filhos no caminho do Senhor, orava todo dia e de repente você falou, quer saber, não dá mais jeito. E você foi desistindo disso. Você foi perdendo a esperança. Talvez você estava orando por cura e você falou assim, não, eu já não consigo mais, as coisas não estão acontecendo, Deus se esqueceu de mim e você foi perdendo a esperança. Existem muitas vezes que nós nos assemelhamos a esse rei. Nós olhamos e falamos, o problema veio e foi de Deus mesmo, não tem motivo para eu ter esperança, chega, não aguento mais. Tem momentos que a luta é tão intensa, a luta é tão forte, que a gente não quer mais lutar e tudo que a gente quer é desistir. Nós somos humanos. E por mais que a gente busque força, é muito provável que você já tenha passado por algum momento assim na sua história. Um momento que você quase perdeu a esperança. Um momento que você colocou em dúvida aquilo que vinha de Deus. Existem dias na nossa vida que parecem noites. Existem momentos da nossa história que são muito difíceis. E existem ocasiões que a dúvida, ela vai ganhando espaço no nosso coração. Quando esses dias chegam, são os dias maus, nós muitas vezes podemos sucumbir e simplesmente perder a esperança. Eu queria dizer para você hoje que, durante essa mensagem, eu quero que você deixe o teu coração aberto, porque o Senhor vai aquecer novamente a tua esperança nesse dia. Eu creio nisso. Você pode dizer um amém? Bom, o texto que a gente leu, quem está falando aqui é o rei de Israel. E o rei de Israel, a referência, o homem que é o líder da nação, ele chega ali e ele diz, por que eu ainda devo ter esperança no Senhor? Por quê? Depois de tudo isso, eu ainda vou ter esperança? É como se ele dissesse o seguinte, olha, eu não vejo mais saída. Não tem motivo para ter esperança, uma vez que eu não vejo saída. Não tem solução, o meu problema é grande demais. E aí a gente olha para o texto para entender o porquê esse homem chegou nessa situação. Quando a gente vai entender, olhando para o texto, a gente percebe que realmente
ele estava com um problemão nas mãos, e eu queria convidar você a ler esse texto comigo e entender o porquê esse rei está tão sem esperança assim, nesse momento da vida dele, e a gente pensar em algumas respostas, em algumas orientações, e aprender algumas coisas com Deus. Então a gente vai ler agora, 2 Reis, agora nós vamos para o capítulo 7, 2 Reis 7, e a partir do versículo 1, nós vamos estar fazendo a leitura desse texto. Diz assim o texto: Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, em cujo o braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram e chamaram os sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. Pula lá para o versículo 16. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Só até aqui. Irmãos, a gente viu o antes, um rei desesperado, e a gente viu o depois, uma palavra sendo liberada e a bênção alcançando aquela localidade. O tema da mensagem está baseado na frase que o rei disse: por que ainda devo ter esperança? E a resposta é: porque o milagre vai acontecer. Amém? Por que você deve ter esperança? Porque o milagre vai acontecer. Por que você deve renovar, reaquecer aí a sua esperança em Deus nessa noite? Porque enquanto você se preparava ainda para vir para cá, Deus já estava preparando o milagre que você precisa. A resposta de Deus, ela vem no tempo certo e na hora certa, e ela impacta a nossa vida. Você crê nisso? O rei estava desesperado, mas essa história, ela mostra para a gente que no momento que a gente está muito com um problema nas mãos, que a gente está desesperado, não tem outro lugar que a gente deva olhar a não ser para o alto. Quando você olha para um amigo, ele vai te dar um conselho e talvez ele também esteja sem esperança. Ou talvez ele tenha uma esperança, mas chega uma hora que ele fala: já não sei mais o que dizer. Rapaz, o problema é daquele ali. E às vezes a pessoa chega e fala: pastor, conversa com ele, conversa com ela, porque eu já não tenho mais nada para dizer. Quando você olha para o lado, parece que você não encontra resposta, mas quando você olha para o alto, meu irmão, quando você ajoelha, quando você dobra os teus joelhos, quando você clama ao Senhor, quando você conecta o teu coração ao coração de Deus, você recebe uma palavra que vem do céu. E essa palavra que vem do céu é uma palavra que vai acalmar, vai te dar paz. É uma palavra que vai vir ao encontro do teu coração e vai dizer para você: ei, o milagre vai acontecer. Aquilo que é de Deus, aquilo que é plano de Deus vai acontecer na tua vida. O inimigo pode se levantar, o inimigo pode dizer que não.
as pessoas podem tramar o mal contra você, você mesmo pode se embaralhar em algumas vezes nas suas ações, mas quando Deus quer abençoar a tua vida, Ele abençoa. E se você é povo de Deus, creia nisso. O nosso Deus é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Deus abençoa a sua vida e Ele tem um milagre na tua história. O problema é que às vezes a gente fala, Deus tem um milagre, e a pessoa só pensa assim, uau, viagem para Disney. Deus tem um milagre, eita, casa, mansão. O milagre pode ser a salvação do teu filho. O milagre que você espera, irmão, pode ser você receber aquela força de Deus, aquele insight, aquela sabedoria, sabe aquela ideia que você tem que muda a tua vida? É um milagre de Deus. Deus está na direção de tudo, e em cada detalhe Ele quer promover um milagre na tua história. Ainda que você olhe ao teu redor, tudo pareça impossível, tudo pareça improvável, Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que as circunstâncias digam que não, você tem que crer que as coisas podem acontecer. Para você ter uma ideia, quando o rei está desesperado é porque a cidade está cercada. Samaria estava cercada. Samaria seria atacada. Samaria estava prestes a sucumbir. O cerco na cidade era muito forte. Os habitantes estavam com medo dentro da cidade. Tudo parecia que não tinha saída. Ou seja, as circunstâncias eram contrárias. Mas a gente vê então aparecer um homem de Deus e liberar uma palavra profética. Uma palavra que vem do coração de Deus. E essa palavra que vem de Deus, ela vem para mudar a história. A palavra de Deus, ela pode vir sobre a tua vida para mudar a tua história hoje. A palavra de Deus, ela vem para abençoar, mas eu quero te dar uma dica. Nesse texto, a gente percebe que tem um sujeito ali que não acredita. E quando essa palavra é liberada e ele não acredita, ele não vê o milagre acontecer. Aliás, a própria palavra de Deus dá juízo sobre isso. Olha, amanhã o milagre vai acontecer e você não vai ver isso. Então eu queria pedir a você que você tirasse a dúvida do teu coração nesse momento. Eu sei que é um exercício que nem sempre é fácil, mas a dúvida, ela pode ser facilmente retirada quando você tira o espaço da dúvida colocando dependência de Deus. Senhor, eu acredito em Ti porque eu dependo de Ti. E essa dependência de Deus te leva a um entendimento de que Ele tem todo o poder e de que Ele vai fazer o milagre. A palavra que foi liberada foi amanhã a essa hora. É uma palavra que Deus está liberando para a gente. É uma palavra que fala sobre o futuro. É uma palavra que diz, olha, eu sei que hoje a situação está difícil, mas creia, porque Deus vai virar o jogo. E logo, logo as coisas vão acontecer. Talvez você não precise ser hoje literal de achar assim, não, tem que ser amanhã. Talvez o teu problema demande um pouco mais de tempo. Talvez você esteja orando por uma causa na justiça e a data da audiência nem está marcada para amanhã. Mas Deus já está trabalhando. Hoje as circunstâncias podem parecer adversas, mas amanhã o negócio vai virar. Hoje pode estar tendo briga dentro da tua casa. Hoje alguém pode estar sem falar com você e precisando liberar perdão, mas amanhã as coisas podem mudar. Hoje você pode estar se vendo numa situação de covardia, porque você abandonou aquilo que Deus tinha para a tua vida, você abandonou o chamado que você tem. Mas amanhã as coisas podem mudar, porque a bênção de Deus está vindo ao teu encontro, a bênção de Deus está vindo sobre você nessa noite, amém? Qual que é o contexto dessa história? Vamos entender bonitinho, vamos lá. A cidade de Samaria estava cercada. E o cerco era tão cruel, que se você for ler depois o capítulo 6, eu vou até ganhar tempo aqui. Depois você vai em casa, ler o capítulo 6, você vai pegar algumas coisas. E você vai descobrir que a fome tomou conta da cidade. Não tinha mais comida. Tem um exército do lado de fora, então eles não podem sair para negociar. Dentro da cidade não tem mais nada para comer. E a situação estava tão difícil que eles resolveram começar a consumir o que tinha disponível. E sabe o que tinha? Os animais, muitos animais de carga. Só que as partes boas acabaram. E chegou uma hora que uma cabeça de jumento, e aí eu fui fazer um cálculo, numa possibilidade de ser o mais barato nessa conversão aí, uma cabeça de jumento estava custando R$2.000 mais ou menos. Tem gente que não ganha nem 2.000, já pensou? Como é que você vai levar alimento para dentro de casa? Olha que situação desesperadora. O texto também diz que um pouquinho de esterco de pombo, que você reclama que está lá no teu telhado, o povo estava vendendo.
e estava pagando uma latinha de esterco de pombo, era mais ou menos R$130. Comprava não, pastora? 130, tá bom, a senhora tem, 130 dá. No caso da pastora Sheila, tem um pouquinho de, pelo menos um pouquinho de esterco de pombo. Mas aí eu fui falar, gente, será que eles comiam isso? Não. Eu fui ver, quer dizer, em parte sim, né? Eu fui ver ali um pouco do que se conta. E o Flávio Josefo, que é um historiador judeu, ele fala para a gente que essa porção de esterco de pombo, ela servia meio que para dar um pouco de sal na carne. Então era meio que um tempero. Sabe quando, né, a gente teve um café da manhã maravilhoso, né, aqui para a galera dos líderes de unidade, aliás, a gente recebeu aqui ontem na igreja líderes de juventude de todo o estado do Rio de Janeiro, e as mulheres deram um show mais uma vez na organização do café, foi tremendo, estava tudo muito gostoso, até o ovo tinha tempero, meu Deus, ovo a gente faz com sal, o ovo já veio todo temperado, negócio, muito gostoso, tudo, mas se fosse naquela época, elas iam olhar e iam falar assim, traz aqui um pouco desse esterco aqui que nós vamos fazer um tempero legal. Isso de acordo com Flávio Josefo, tá, gente? Tem um outro comentarista que ele fala que era usado, na verdade, para combustão, para acender fogo com o esterco do pombo. Seja como for, o Flávio Josefo é uma fonte muito confiável, né? Um judeu que viveu mais próximo ali do mundo antigo e ele pode informar melhor para a gente essas coisas. O fato é, eu não gostaria de pagar 130 numa lata de esterco de pombo e muito menos 2.000 numa cabeça de jumento. Mas as pessoas estavam realmente passando fome. Quando a gente fala sobre esses itens, nós estamos falando de pessoas que tinham dinheiro. Pessoas que tinham condições comiam isso. Porque quem não tinha condições, nem isso estava comendo. Pessoas que não tinham condições estavam desesperadas pela fome. E diz o texto que um dia o rei está andando sobre os muros da cidade para ver como é que estava o cerco do inimigo. E enquanto ele está andando pelos muros, ele ouve uma mulher gritando, e a mulher está clamando socorro a ele. E essa mulher começa a gritar para o rei, e ela fala, ô rei, você precisa me ajudar. E ele fala, pois não, sou o rei, pode falar. E aquela mulher ali, ela fala assim, olha, eu estou com um problema. Essa mulher aqui, nós fizemos um acordo. A gente combinou que a gente ia comer o meu filho, e que depois, no dia seguinte, a gente ia comer o filho dela. A minha parte do acordo eu cumpri, nós comemos o meu filho. Só que agora ele escondeu o filho dela, e eu quero o filho dela para a gente comer. Diz o texto que o rei rasgou as vestes, quando ele ouviu isso, entendendo o desespero que as pessoas estavam passando naquela cidade. Perceba, essa mulher, uma mãe, quem é mãe aqui vai entender que só de falar isso já parece um cenário absurdo. Mas essa mulher, ela estava tão perturbada com a situação, que ela não estava chorando pelo filho que ela comeu. Ela estava preocupada porque a outra mulher escondeu o filho dela. Ela falou, traz para cá porque eu estou com fome. Você consegue entender o nível que essas pessoas estavam de desespero? Você consegue perceber o problema que essas pessoas estavam enfrentando? Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas Deus está trabalhando na solução desse problema. Assim como essas pessoas foram livres desse problema que eles estavam passando nesse tempo, você também pode ter o socorro de Deus na sua vida. Não é à toa que nós servimos a Deus. O nosso Deus é bondoso, o nosso Deus é galardoador, o nosso Deus é um Deus que ensina, o nosso Deus é um Deus presente, o nosso Deus é um Deus que cuida, o nosso Deus é um Deus que se importa, o nosso Deus é um Deus que manda a gente orar, manda a gente pedir, porque Ele se importa com a gente. Porque Ele olha para a gente e nos ama. E qual é o pai? Qual é o pai que um filho pedindo pão vai lhe dar pedra, ou pedindo peixe vai lhe dar uma serpente? Qual é o pai que faria isso? O nosso Deus é o nosso pai amoroso. O rei rasgou as vestes diante do que aquela mulher falou, ficou tão inconformado com a situação, que ele começou a olhar para tudo aquilo, e ele, na hora do desespero, ele fez o que muitos de nós fazemos. Ele começou a colocar a culpa no profeta. Ele começou a colocar a culpa em Deus. Ele começou a desejar a morte do profeta Eliseu. Se você depois ler lá o capítulo 6, você vai ver que é isso que está acontecendo. Até que há o encontro entre o profeta Eliseu e
o rei ali, a corte, todo mundo, e é quando o rei declara a palavra que nós lemos no primeiro versículo lá de hoje, 2 Reis 6:33. E ele diz: enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: essa desgraça vem do Senhor. Imagina o rei entrando, chegando, olhando para o profeta, falando: essa desgraça vem do Senhor. Por que eu ainda devo ter esperança? É o profeta falando: gente, Deus vai fazer, Deus está no controle, o nosso Deus não se esqueceu de nós. Dobra o seu joelho, clama, ora, busca, intercede. E enquanto o homem de Deus falava isso, entra o rei indignado por tudo que ele viu, por tudo que ele passou, e ele está dizendo assim: essa desgraça vem do Senhor. Deus podia ter nos socorrido, mas Ele não fez. Aonde estava Deus quando esse exército nos cercou? Aonde estava Deus quando aquelas mulheres tiveram que brigar pela morte de crianças para virarem alimento? Aonde estava Deus nesse negócio? Aonde estava Deus quando Ele olhou para a nossa situação, viu o nosso desespero e não fez nada? O rei está indignado, assim como muitos de nós. Talvez você já tenha passado algo assim na sua vida. Um momento em que você olhou e falou assim: por que Deus está permitindo isso? Senhor, não estou entendendo nada, por que o Senhor fez isso comigo? Senhor, por que o Senhor não agiu? Por que o Senhor não atuou? E aí ele olha e ele deposita toda a frustração dele, ele transforma em raiva de Deus e do profeta. Irmãos, o tempo passou e as coisas não mudaram. De tempos em tempos, muitas pessoas se revoltam, e elas se revoltam contra quem não deveriam se revoltar. Se revoltam contra Deus e se revoltam contra a igreja. Talvez você que está aqui dentro hoje, ou você que nos acompanha pela internet, ou você que vai ver esse vídeo depois, mais na frente, um dia, pela internet, esteja ferido. Esteja ferido com alguém na igreja ou com a igreja. Talvez você esteja ferido com algo que você acha que Deus deveria ter feito. Mas eu quero dizer para você, há uma palavra de Deus vindo sobre a tua vida, e essa palavra vai mudar o cenário. Você precisa continuar crendo. Se as circunstâncias definem o tamanho da sua fé, então não é fé. Fé é a certeza daquilo que você não vê. Fé é quando está tudo desmoronando ao teu redor e você fala: eu creio. Fé é quando todo mundo diz: não é possível, e você fala: eu continuo acreditando, eu continuo crendo, Deus está no controle. E olha só, como é que Deus resolve essa situação? Deus resolve a problemática usando a vida de 4 improváveis. Aparece no texto, e a gente lê o texto hoje, no capítulo 7, aparecem 4 improváveis, 4 leprosos. E são esses 4 leprosos que vão ser a ferramenta de Deus para abençoar o povo. É de onde você menos espera. É de onde você não imagina, vem o socorro de Deus. Você está com a mente focada numa coisa, achando que o socorro vem por aqui. E de repente o socorro bate no teu ombro e fala: estou aqui. Socorro! Socorro de Deus, te encontrei. Você está olhando para um lado, mas o socorro de Deus vem de onde você menos espera. Deus já está trabalhando no socorro. 4 homens leprosos nos ensinam algumas lições. Vamos olhar essas lições? Primeira delas, você viu no texto, eles permaneceram juntos. São 4 homens leprosos que estão do lado de fora da cidade, que não podiam morar junto com os habitantes da cidade, porque tinham lepra. E na época, quem tinha lepra ficava de fora. Eles ficaram de fora. Então, o povo está dentro da cidade, eles estão de fora. E ali está o exército inimigo, no acampamento. O que eles fazem? Se não tem comida dentro da cidade, é do lado de fora, no muro, que tem menos ainda. E para piorar, eles são leprosos. Eles não têm condição de absolutamente nada. Nesse momento, a gente aprende com eles essa lição. Eles podiam ser apenas 4 leprosos, mas eles permaneceram juntos. Ei, está difícil na tua vida? Permanece junto. Está difícil na tua casa? Permanece junto. Pode ser só você e a sua esposa orando, mas permaneça junto. Pode ser só você e o seu amigo juntinho, caminhando, clamando, buscando. Permaneça junto. Deus está enviando pessoas na sua vida, que vão ser o teu apoio, que vão ser aqueles que vão estar com você nas horas difíceis. Pode todo mundo sumir, pode todo mundo te deixar de fora, mas Deus sempre levanta pessoas que estarão contigo. Permaneça junto. Sabe, nós temos um presente que se chama igreja. Esse é o local mais parecido com o céu que há na terra. E nós não podemos desperdiçar o presente que Deus nos deu, que é permanecer junto. Só que o diabo vai fragmentando a gente muito fácil. O diabo solta uma fofoca. Acabou.
É fácil para o diabo. Ele não precisa de muito, ele solta uma mentira. E aquela mentira ganha vulto e divide o povo. Ele solta uma bênção, um processo que a gente vai viver, e ele solta uma divisão de opinião. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Pessoal, a gincana começou. Vou contar aqui o testemunho. Um grupo já perdeu 100 pontos. Porque eles não conseguiram eleger um líder. Porque eles combinaram uma coisa e mudaram no processo. E o que eles mesmos tinham combinado, eles descombinaram. E vai para um e vem para outro. E um quer um voto e quer outro voto. E muda voto e pula muro. E não sei o quê. E instalou-se o caos. Perderam o ponto. Permaneça junto. A maior lição que a gente tem no Evangelho é essa. Permanecer junto é uma bênção. O problema é que a gente só quer estar junto se a gente tiver vantagem. São 4 leprosos em pé de igualdade e eles permanecem juntos. O problema está acontecendo, mas eles permanecem juntos. Por que é tão bom a gente experimentar o que a gente tem experimentado nos pequenos grupos, no PG? Porque a gente está juntinho. A gente conhece um ao outro. Toda semana a gente se encontra. Toda semana a gente ora uns pelos outros. Sabe, cadê o Cássio? Estava aqui agora, sumiu. Está lá atrás. O Cássio chegou há pouco tempo na igreja. Mas eu sei que a avó do Cássio se chama Thaís. Sabe por que eu sei? Foi a primeira Thaís a existir na face da terra, a avó do Cássio. Né? Nunca antes tinha havido uma Thaís. É um nome que não combina com a avó. Tipo, minha avó não chama Thaís, mas a avó do Cássio chama Thaís. E a gente sabe disso por quê? A gente ficou conhecendo os processos de quando a Midian se inscreveu para o concurso, de quando a Midian passou no concurso, está concursada hoje ali. Tu corre atrás, senão ela vai te deixar para trás, hein? Você corre atrás, senão ela vai ter que te arrastando assim, ó, vem marido. Tu corre atrás. A gente conhece porque a gente vive junto. Permaneça junto. Estar junto é uma bênção. É estando junto, irmão, que um ajuda o outro. E esses leprosos ensinam isso para a gente. Mas eles ensinam mais. Eles ensinam que tem momento que tem que tomar uma atitude. Se você olhar para o texto, chega uma hora que eles falam assim, aí, vamos lá no acampamento dos inimigos. Aqui na cidade ninguém vai abrir a porta para a gente entrar. E é o seguinte, morto nós já estamos. Vamos lá para o acampamento dos inimigos. A gente vai chegar lá. Se eles nos matarem, morreremos. Mas se eles tiverem piedade de nós e nos derem alguma coisa, nós viveremos. Toma uma atitude. Chega uma hora que não tem jeito, você tem que tomar uma atitude. Ai, não está acontecendo nada, pastor. Ai, a vida é tão difícil. Ei, toma uma atitude. Toma uma atitude. Se levanta. Especialmente você que é um homem, sacerdote da sua casa. Chega uma hora que você tem que tomar uma atitude. Chega uma hora que você tem que tomar as rédeas da situação e dizer, vamos fazer. Toma uma atitude. Não fica parado, tem gente que fica se vitimizando. Faz a tua parte, Deus vai fazer a parte dele. Aqueles leprosos falaram, não, vamos fazer alguma coisa, cara. E aí, o que isso significa? Que eles saíram do campo do planejamento e foram para o campo da execução, da ação. Chega uma hora que você tem que parar de ficar pensando. Você tem que fazer. Senão a tua vida vai passar, vai acabar e você não vai ter feito nada. Porque você está ali, ó. Não, estou pensando. Ai, pastor, não sei o que eu vou fazer, estou pensando. Você encontra a pessoa 2010, o que você vai fazer? Estou pensando. 2015, estou pensando. 2020, estou pensando. Está chegando 2025, está pensando ainda. Toma uma atitude. Toma uma atitude. É claro que você vai fazer isso baseado naquilo que Deus vai te direcionar. Você não vai tomar uma atitude maluca, mas você vai ter que tomar uma atitude. Você vai falar, Senhor, me mostra, me dá sabedoria, me faz entender. Essa palavra vem ao encontro do teu coração hoje, então guarda ela para você e toma uma atitude. Coloca em prática. Terceira coisa. Eles desfrutaram da bênção de Deus. E, irmãos, isso aqui é uma coisa linda. Por quê? O plano deles era, nós vamos lá no acampamento. Se não nos matarem, não era esse o plano deles? Nós vamos. Se não nos matarem, tudo bem. O plano deles está no nível raso da coisa. Deus tinha muito mais para eles. O plano deles era só sobreviver.
era só não ser morto. Só que Deus está falando, cara, eu tenho muito mais para você. Quando você começar a caminhar, quando você der os passos de fé que eu quero que você dê, você vai chegar até o milagre. Quando você chegar lá, você vai se surpreender. Porque o que Deus já preparou do outro lado é muito maior do que o que você está pensando. Você está orando para o teu filho se converter e se prepara quando você vê ele como um pastor. Quando você vê ele pregando o evangelho. Quando você vê vidas se rendendo. Meu irmão, vai além. Deus, ele tem o poder de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Na minha história, eu já quis ser algumas coisas na minha vida. Já compartilhei aqui outras vezes. Entre algumas coisas, eu quis ser modelo. Cheguei a ser por um período, né? Bem sem sucesso, mas cheguei a ser. Depois eu falei assim, não, vou ser militar. Acho que todo jovem garoto já pensou em ser militar. Ser militar, ser soldado. E aí também não deu certo. Depois eu falei assim, não, eu tenho que dar um jeito de ficar rico. E eu tentei de toda forma ficar rico. E também não deu certo. Aos olhos humanos. Falhou, né, tia Gabi? Mas aos olhos humanos. Sabe por quê? Porque esse era o plano raso. No plano de Deus, ele me tornou um modelo para as outras pessoas. No plano de Deus, eu sou um soldado de Cristo. Eu faço parte do exército de Deus. No plano de Deus, meu irmão, eu sou rico da graça de Deus. Então, no plano dele tem muito mais, é muito melhor, é muito maior. Aquilo que a gente pensa é pouco. É pouco. A Bíblia diz que teve um dia que está lá Elias. E Elias fala para Deus assim, Senhor, eu quero a morte. Eu quero a morte. Eu não aguento mais, eu quero a morte. Esse era o plano de Elias. Aí Deus faz um negócio maneirão, né? Deus pega, leva ele num redemoinho para o céu. Meu irmão, é muito mais do que você pode imaginar. É muito melhor do que você pode sonhar. Deus tem um plano maior e você pode desfrutar das bênçãos do Senhor. Aqueles homens desfrutaram da bênção do Senhor. Mas não é só isso. Eles viram Deus potencializar o que eles fizeram. Eles viram Deus potencializar o que eles fizeram. Pastor, o que isso significa? Eles chegaram no acampamento do inimigo e aí eles encontraram lá tudo vazio, né? Ou seja, o inimigo já não estava mais lá. Por que o inimigo não estava mais lá? Porque diz o texto que enquanto 4 leprosos caminhavam, 4 leprosos caminhando, ou se arrastando, não sei como é que eles estavam, dependendo do nível da lepra, aqueles 4 homens estão indo em direção ao acampamento inimigo. Enquanto isso acontece, Deus amplificou o volume. Sabe quando a gente tira o microfone assim, ó? Eu posso falar que alguns vão ouvir, outros não, talvez alguns vão ouvir com dificuldade. Mas quando a gente amplifica o poder da nossa voz com o microfone, todo mundo pode entender. Eram 8 pés, talvez, não sei, porque eram leprosos, mas pelo menos, né, dá para a gente chutar aí. 4 leprosos estão caminhando em direção ao exército inimigo. Mas sabe o que o exército inimigo escuta? Um grande exército vindo. E eles falam, cara, o rei de Israel conseguiu arrumar gente, ele contratou outros exércitos, ele está vindo para a guerra, é muita gente, vamos sair correndo. E diz o texto que eles fugiram, deixaram tudo para trás. Sabe por quê? Porque Deus amplificou, Deus ampliou, Deus deu poder àquilo que eles já tinham feito. Eles só precisavam caminhar. Foi Deus que aumentou aquilo que eles fizeram. Você só precisa dar um passo. Quando você faz isso, Deus amplifica o que você está fazendo. Às vezes é uma oração que você fez, e aquilo é poderoso no reino espiritual. Foi um dia, foi uma hora que você dedicou a conversar com uma pessoa, mas aquilo é poderoso no reino espiritual. É um pouquinho que você compartilha e você entrega como oferta à casa do Senhor, você dizima. Mas isso é poderoso nas mãos do Senhor, porque Ele amplifica aquilo que a gente está fazendo. Você coloca a sua ação à disposição de Deus, e Deus amplifica isso. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus. Deus vai amplificar aquilo que você vai fazer. Você vai tomar atitudes dentro da sua casa e essas atitudes vão ser amplificadas. O abraço que você vai dar no seu filho vai curar. Creia nisso. A palavra que você vai dar de amor dentro da sua casa vai mudar o contexto da tua família. Lá no teu ambiente de trabalho, aquilo que você fizer vai se transformar numa bênção tão grande que pode virar até uma promoção para você. Então, em nome de Jesus, Deus vai amplificar aquilo que você fizer. Só não recebe quem? Quem não fizer nada.
Quando a gente não faz nada, não tem como Deus amplificar. Quem é bom de matemática aí, 0 vezes 0, dá quanto? É 0? Então, é isso. Se 0 vezes 0 é 0, nada de ação, nada de bênção. Pode ser 2 joelhos dobrados. Hoje, são 2 joelhos, é você e tua mulher orando, pedindo pela tua família. Hoje é só isso, mas Deus vai amplificar o que está acontecendo naquele quarto. O inferno e Satanás não vão resistir. Deus vai amplificar o poder que está naquele local. Pode ser pouco aos olhos de uns, mas Deus vai amplificar. Pode ser uma ideia que você teve, você vai colocar em ação. Muita gente pode estar rindo da ideia que você teve, mas veio do coração de Deus, coloca em ação. Deus vai amplificar a tua ideia, Deus vai te dar a estratégia e você vai conseguir. Pode ser só o esboço de um livro que você começou a fazer. Ei, em nome de Jesus, sonha. Pode ser o esboço de um livro que você começou a escrever, mas você desistiu. Deus vai amplificar. E o alcance desse livro pode ser muito, pode abençoar pessoas. Pode você estar rascunhando uma canção no teu quarto no momento de devocional. Você começou a sonhar e falou, será que isso aqui dá uma música? Deus vai amplificar o que você está fazendo. Deus vai alcançar outras vidas. Deus vai chegar em pessoas que você nem conhece. Eu me lembro na época do CD ainda, que eu gravei, eu gostava de gravar as mensagens, e eu gravei um CD com uma mensagem. E aí, pregador novo, começando, né? Eu vou gravar uma mensagem no CD, todo mundo tinha um CD gravado. Eu vou ter um CD, gravei o CD, fiz a capinha bonitinho, ficou legal. Um belo dia, um irmão foi lá, pegou um CD daquele, e aí ele não me falou nada. Depois de um tempo, ele veio para mim, ele falou assim, que benção, aqui é teu CD, pastor. Levei, porque ele tinha um trabalho, ele ia visitar algumas tribos de índio. Falou, eu fui para lá, para a tribo, não sei o que lá, e eu passei o CD para eles lá, deixei para eles ouvirem, e nesse dia aqui, a tribo se converteu. Falei, glória a Deus. Quando que eu ia imaginar, irmão, que um CD que eu gravei, assim à toa, vai chegar num lugar que eu nunca coloquei os pés? Deus vai amplificar o que você está fazendo. É simples. Deus vai amplificar, mas você tem que fazer, irmão. Pode ser só um projeto. Eu estou pensando em gravar uns vídeos, eu estou pensando em ensinar alguma coisa pela internet. Irmão, em nome de Jesus, se é para alcançar vidas, se é para a glória de Deus, faz. O problema é que a gente perde o foco fazendo coisas que o nosso coração deseja. Faz aquilo que Deus quer e Deus vai amplificar. Era projeto de Deus, Deus já tinha liberado uma palavra pela boca do profeta. Aqueles leprosos iam ser usados. E quando eles vão a caminho do acampamento inimigo, Deus já está fazendo. Deus já está agindo. Deus está amplificando. E o exército foge no meio daquele barulho que parecia ser o barulho de um exército. Mas eram 4 leprosos. Meu Deus do céu. Meu Deus. Pode ser, irmãos, poucos. Com poucos ou com muitos, disse Jonatas naquela batalha contra os filisteus. Com poucos ou com muitos, Deus nos dará a vitória. Aleluia. Para fechar, eles perdoaram e compartilharam. Irmão, isso aqui é tremendo. Não adianta você receber uma bênção se você não sabe compartilhar. A bênção está no compartilhamento. A vida de um leproso era terrível. A vida de um leproso era traumática. O leproso tinha que ficar fora da cidade. Você quer ver uma coisa? Coloca para mim aí rapidão, Levítico 13, 44 ao 46. Olha o que o leproso tinha que fazer. Aquele homem é leproso, está impuro. O sacerdote declarará que ele está impuro. A sua praga está na cabeça. As roupas do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas. Os seus cabelos deixados sem pentear. Com a mão sobre a boca gritará, impuro, impuro. Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Sabe o que um leproso tem que fazer? Sair da cidade, morar fora da cidade. Sabe o que um leproso tem que fazer? Rasgar as roupas, porque ele não pode estar bem vestido para alguém se enganar. Ele tem que estar mal vestido. Ele tem que estar com o cabelo despenteado. Ele tem que colocar a mão quando alguém vem chegando e ele tem que gritar, impuro, impuro, que é para a pessoa não se aproximar. Depois de tudo isso que esses leprosos estavam vivendo, e agora eles estão no bem bom, o que você faria? Bem feito aquele povo, que comam cabeça de jumento, ficaram falando de mim, me deixaram do lado de fora. Muitos podem fazer isso, não nós.
Nós somos o povo de Deus. E compartilhar é uma bênção, irmão. Compartilhar é algo que nos abençoa. Quando nós abençoamos, nós somos abençoados automaticamente. Abençoar é bom demais. E aqueles leprosos, em algum momento, eles olharam e eles falaram assim: ei, peraí, não está certo o que a gente está fazendo. Hoje é dia de vitória, é dia de bênção, é dia de boas novas e nós precisamos compartilhar isso. E eles vão até lá e eles compartilham aquilo com o povo. E eu fico imaginando agora, irmãos, como que está no coração deles tudo isso. Porque antes eles tinham uma palavra de impureza nos lábios. Se o louvor quiser vir vindo para cá. Antes, o que eles tinham que fazer? Quando eles viam alguém, olha a palavra que tem que sair do lábio deles. Impuro! É uma palavra de maldição. Só que agora, eles chegam diante dos outros, sabe o que eles falam? O arraial está vazio, os inimigos fugiram, a vitória do Senhor está conosco. Ei, venham, vamos comer hoje, vamos beber, vamos nos alegrar, vamos festejar a vitória que o Senhor nos deu. A palavra que antes era uma palavra de vergonha, de maldição que estava nos lábios deles, foi transformada em anúncio de boas novas. Talvez antes você era fofoqueiro, você era mentiroso, você era maledicente. Talvez antes você só falava de desgraça. Talvez antes você era pessimista. Talvez antes você era caluniador. Mas sabe o que acontece quando a gente tem um encontro com Deus? Todas essas palavras de vergonha. Talvez a tua autoestima era muito baixa, você não se sentia bem. Mas quando a gente recebe algo de Deus, agora Deus transforma a nossa palavra. E nós temos algo de bom para compartilhar. Já não é mais sobre mim, é sobre o Senhor Jesus. E eu começo a compartilhar coisas boas. E eu tenho o Evangelho, eu tenho as boas novas do Evangelho para compartilhar. E eu sei que vidas podem ser restauradas. Deus está transformando as frases que saem dos nossos lábios. Mas a gente tem que entender isso e fazer isso para a glória de Deus. Sabe, compartilha. Compartilha o amor, compartilha o perdão, compartilha a paz, compartilha bens, compartilha força, compartilha inteligência. Aqueles homens entenderam esse processo e compartilharam. Enquanto tudo isso acontece, vamos voltar lá no rei. Lembra de como é que estava o coração do rei? Por que eu ainda devo ter esperança no Senhor? Irmão, a melhor resposta, porque o Senhor já está agindo. Porque enquanto você está perdendo tempo reclamando, o nosso Deus já se antecipou. O nosso Deus não perde batalha. O nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é perfeito. E o nosso Deus que é vitorioso e abençoador, Ele já está vindo ao nosso encontro. É uma palavra simples que Deus tem. Amanhã por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. A palavra de Deus traz a esperança de que o impossível vai acontecer. E talvez Deus esteja falando aí dentro do teu coração hoje. Pode ser que hoje as circunstâncias digam que não. Mas eu digo para você que vai chegar o dia em que você vai ver a alegria dentro da tua casa. Que você vai viver um casamento feliz. Que você vai ver os teus filhos servindo ao Senhor. Que você vai ser bênção nas mãos do Senhor e vai ser usado para abençoar outras vidas. Vai chegar o dia que você vai contar o testemunho da cura dessa enfermidade que está contigo. Vai chegar o dia que você vai ter uma história de milagre que foi liberada na tua família e você vai testemunhar a todos que Jesus tem poder, que Jesus Cristo está vivo, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo é o nosso Senhor. E aí você vai ficar esperando o quê? Você vai ficar esperando as circunstâncias mudarem, ou você vai passar a crer a partir de agora e dizer: Senhor, os outros podem duvidar e perguntar por que eu ainda devo crer, mas eu sei que eu creio. Eu nem sei explicar o porquê, mas eu creio. Ainda que as lágrimas estejam no meu rosto, eu permaneço crendo. Ainda que esteja doendo nessa hora, eu creio, porque eu creio que a palavra de Deus liberada sobre a minha vida é uma palavra de bênção. Eu creio que eu sou um filho amado de Deus e que Deus se importa comigo. Eu creio que o Senhor há de salvar não apenas a minha vida, mas a vida da minha família também. Eu creio. Amanhã, a essas horas, o milagre do Senhor
vai chegar na tua vida. Tem um milagre disponível para você. Tem algo poderoso que vai acontecer na tua vida. Eu sei que a sua vida vai mudar. E você que antes era desprezado, você que antes estava acuado pelo inimigo, agora vai festejar o grande livramento que o Senhor te deu. Você acredita nessa palavra? Fica de pé no seu lugar. Não fica de pé só fisicamente, não. Fica de pé agora, se levanta espiritualmente. Ei, Deus quer que você se levante, que você tome uma atitude hoje. O inimigo tentou te assustar. O inimigo disse para você que não tinha mais jeito. O inimigo queria arrancar de você a esperança. Mas hoje você entende que você é um guerreiro do Senhor e que você nem precisa entrar na batalha. Você só precisa se dispor. Você só precisa começar a caminhar. Você só precisa começar a fazer. E Deus vai abençoar a sua vida. Você pode adorar o Senhor comigo? Esse é o nosso Deus, um Deus de milagre. Esse é o nosso Deus, um Deus que fala e faz. O nosso Deus não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para se arrepender. Se Ele te trouxe aqui nessa noite, e se Ele já tem trabalhado no teu coração, você está entendendo muito bem o que está acontecendo. Antes de chegar aqui, Deus já estava falando com você sobre isso. Talvez Deus já tenha usado circunstâncias e pessoas, mas hoje, mais uma vez, Deus está gritando ao teu ouvido. E Deus está dizendo para você: ei, eu quero fazer algo diferente na tua história, mas eu preciso que você tome uma atitude. E a primeira atitude que você precisa tomar a partir de hoje é caminhar na direção de Deus, entendendo que o que nós temos que fazer é simples. Nós só precisamos nos render. O resto é com Ele.
E eu quero desafiar você que ouviu essa palavra hoje e que sabe que essa palavra foi para você. Você que precisa renovar a tua esperança, você que precisa de um milagre, você que quer colocar a vida de alguém nas mãos do Senhor, você que quer colocar a sua vida consagrada ao Senhor e dizer: Senhor, me livra dessa situação, os inimigos me cercaram, Senhor, eu não tenho mais esperança, o desespero tomou conta dos muros da cidade, mas eu creio que o Senhor tem o socorro para a minha vida. Se você entende essa palavra, eu quero desafiar você a sair do seu lugar, a vir aqui à frente, e eu vou orar junto com você. Enquanto nós estivermos novamente cantando o refrão dessa música, você vai sair do seu lugar com coragem, com autoridade, e você vai vir até aqui, com esse gesto você está falando: Senhor, eu creio, Senhor, essa pessoa sou eu, Senhor, libera esse milagre porque eu acredito. Aleluia. Você pode continuar vindo. O Espírito Santo de Deus está te convidando, pode vir. Essa é a noite que o Senhor nos deu. Esse é o tempo de a gente ter a nossa fé desafiada. Esse é o momento da gente responder com fé. Sabe, os nossos inimigos, eles respondem com armas. Os nossos inimigos respondem com violência. Satanás, o inimigo da nossa alma, ele responde com opressão, com destruição. Mas nós respondemos com fé. Nós respondemos com rendição, porque quando as coisas ficam difíceis, é clamando ao nosso Deus que nós encontramos a vitória. E nessa noite Deus está liberando uma bênção sobre essas vidas. Ei, você que está no seu lugar, começa a orar, começa a abençoar esse pessoal que está aqui na frente, começa a interceder e dizer: Senhor, alcança a vida dos meus irmãos, Senhor, libera o milagre, Senhor, ouve a oração que é feita, Senhor, reaquece a esperança, Senhor, Tu que estás agindo, faz conforme o Teu querer, libera, Senhor, uma palavra agora ao coração, no mais particular, dá a certeza aos Teus filhos, de que é o Senhor quem está com eles. Essa é a noite, esse é o dia escolhido pelo Senhor, e nós abençoamos os Teus filhos, em nome de Jesus, aleluia! Oh! Tu sempre estás agindo, mesmo que eu não te veja agindo, mesmo que eu não te sinta aqui. Tu sempre estás agindo, tu sempre estás agindo, mesmo que eu não te veja agindo, mesmo que eu não te sinta aqui. Tu sempre estás agindo, tu sempre estás. De promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és, esse é quem Tu és. Eu tenho mais 2 perguntas para a gente fazer a oração e encerrar. Não posso sair daqui hoje sem fazer essa pergunta. Talvez você entrou aqui hoje e você nunca entregou sua vida para Cristo. Talvez você entrou aqui hoje e você estava afastado de Jesus. Mas hoje você quer se reconciliar com o Senhor, ou você quer entregar sua vida para Cristo. Se você está nessa condição, eu queria que você, de onde você estiver, seja aqui na frente, seja no seu lugar, eu queria que você levantasse bem alto a sua mão, para que eu possa ver você. Pastor, eu quero me reconciliar. Deus te abençoe. Eu quero me reconciliar com o Senhor.
eu quero nessa noite entregar minha vida para Cristo. É você essa pessoa? Levanta a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Aonde você estiver, os meus olhos agora estão percorrendo. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Existe mais alguém? Eu queria pedir a atenção, você que está próximo a uma pessoa que levantou a mão, você, sem medo, pode deixar sua mão levantada. Se você está vendo alguém com a mão levantada, vai lá orar por essa pessoa. Existe mais alguém? Senhor, nas tuas mãos nós entregamos os nossos corações e a nossa alma. Nós cremos, ó Pai, que tu és o Deus que faz. Reconhecemos que tu é o nosso Senhor. Toda honra e toda glória são dadas a Jesus. Pai, nós nessa noite nos rendemos a ti e queremos, ó Pai, deixar que o Senhor guerreie as nossas lutas. Senhor, os inimigos são fortes, mas o Senhor tem todo o poder. Os inimigos tentam nos assustar, mas a tua voz nos acalma. E nessa noite, Senhor, nós recebemos a tua palavra, a tua voz. E queremos, Senhor, tomar posse de cada palavra liberada. Por isso, Senhor, eu te peço, abençoa os teus filhos que estão aqui na frente. Abençoa aqueles que hoje, ó Pai, se rendem a ti, aqueles que entregam a vida para ti e aqueles que se reconciliam com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, confirma esses nomes no livro da vida. Abençoa essa igreja. Abençoa a liderança dessa casa. Abençoa a vida do nosso pastor, da sua família. Continua, Senhor, nos direcionando. E que em nome de Jesus, a primeira igreja batista em Heliópolis seja sempre, ó Deus, um local da manifestação da tua glória. E que os testemunhos que são gerados a partir de hoje possam ser contados, para que todos vejam e saibam que o Senhor é um Deus fiel, que o Senhor é poderoso, que o Senhor está conosco e que o Senhor há de nos ajudar hoje e todo sempre. Amém e amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. De uma forma especial, Pai, faz isso com aqueles que se reúnem aqui hoje. Faz isso, Pai, em nome de Jesus, hoje e todo sempre. Amém e amém. Dá um abraço nessa pessoa que está perto de você. Você que orou com essa pessoa, pega o contato dela, conversa com essa pessoa. Aleluia. Deus abençoe.